dica para os novos empreendedores que estão querendo iniciar nesse meio descubra, conheça pessoas que completem você em conhecimento, que têm experiências diferentes das suas, que tenha conhecimento para agregar na hora de iniciar o seu negócio, né? O time é muito importante para você conseguir determinar um rumo e fazer uma execução do seu projeto com uma eficiência maior. Então, faça muito network, conheça as pessoas, participe de eventos, não deixe passar nenhuma oportunidade de conhecer pessoas, porque quando você monta um time capacitado e multidisciplinar, o sucesso do seu negócio com certeza vai estar mais próximo. Eu creio que um time bem capacitado é um fator muito determinante para o sucesso do negócio. Obrigado.